Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Para mim também é uma alegria, uma honra, um privilégio me encontrar aqui com vocês novamente nesses encontros que vêm sendo organizados a cada ano para nos ajudar a refletir e compreender melhor a missão para a qual Deus nos chama. Queria também agradecer as orações de muitos de vocês pela minha esposa, que não foi exatamente aquilo que foi dito aqui. Algumas pessoas me perguntaram um pouco alarmados sobre a saúde dela, mas ela estava gripada. E não era nada grave, mas acho que a coisa cresceu um pouco. E lá em casa, na quarta-feira à noite, na terça-noite, já me ligaram meia-noite, dizendo que ela estava internada, como é que ela estava. Eu já estava perto de ir para a UTI. Mas não foi nada disso, foi uma coisa bem simples. Ela está com bom crédito das orações dos irmãos, que vai sustentá-la por mais um bom tempo. Mas, de qualquer forma, muito obrigado. Eu gostaria de aproveitar esse momento para uma meditação. É uma meditação bíblica dentro desse tema que me foi proposto, pensar um pouco sobre o Evangelho da Justiça. E aproveitando que estamos há poucos dias da comemoração, que foi na semana passada, da Reforma Protestante, eu pensei para essa meditação o texto que foi tão importante para Lutero e, consequentemente, para os reformadores do século XVI, que essa passagem que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no primeiro capítulo, nos versos 16 e 17. Esse texto que foi tão central, tão crucial para uma mudança tão profunda, global, que aconteceu no século XVI. Diz assim, então, a palavra de Deus: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, e como está escrito, o justo viverá por fé. Eu gostaria, primeiramente, de considerar essas duas declarações de Paulo. A primeira, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E a segunda, que a justiça de Deus se revela no Evangelho. São duas afirmações, duas declarações que, para mim, têm um efeito, um impacto, uma realidade profunda que de tempo em tempo nós precisamos passar por essa reforma, por esse momento de voltar às nossas origens e às nossas raízes, porque talvez, como aconteceu em séculos passados, acontece também hoje, de nós nos perdermos em relação a essa sentença básica da fé e da missão. Paulo tinha esse desejo grande de ir a Roma, a grande capital do Império Romano. E no verso 15 do primeiro capítulo, ele demonstra esse desejo e, é claro, ir até Roma e pregar o Evangelho das Boas Novas de Jesus Cristo na grande capital do grande Império Romano, com toda a sua imponência, com toda a sua grandeza, com toda a sua arrogância e orgulho, representava mais do que um desafio. Isso produzia um certo temor, uma certa dificuldade, um certo receio, mas ele afirma dizendo que ele não se envergonhava. Ele não tinha vergonha. Por uma razão simples, o Evangelho, para ele, era a expressão real e viva do poder de Deus para a salvação.
Ou seja, para ele, o Evangelho é muito mais do que um programa, é muito mais do que um conjunto de novas regras ou preceitos. O Evangelho é uma força, é um poder. E um poder que nós podemos percebê-lo apenas através dos resultados que ele realiza. É uma força, é um poder divino que realiza aquilo proposto por Deus, que é a salvação de todo o que crê nele. Entendendo aqui a salvação não apenas como uma experiência privada, particular, pessoal, de perdão dos pecados e de reconciliação com Deus, mas entendendo a salvação dentro desse grande conceito bíblico da Shalom de Deus, da presença, da chegada, do anúncio do reino de Deus, do governo de Jesus Cristo, de uma nova realidade, de uma nova humanidade, de uma nova criação inaugurada em Jesus Cristo e por Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus, é a boa nova de Deus que torna essa realidade possível. E a pergunta que nós precisamos fazer é: em que medida esse Evangelho que nós cremos e afirmamos e pregamos é realmente o poder de Deus? E tem se revelado como o poder de Deus. O poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Há um tempo atrás eu conversava com os meus filhos, 2 rapazes hoje já adultos, casados, mas quando eles eram ainda jovens, nos seus 18, 20 anos, eu perguntava a eles: por que vocês precisam de um Salvador? Para salvá-los do quê? E salvá-los para quê? Vocês são 2 garotos bons, tiveram uma boa educação, são saudáveis, as perspectivas de vida que vocês têm são boas, ambos na universidade, certamente encontrarão um bom trabalho, terão uma boa família. Vocês precisam de um Salvador para salvá-los do quê? E salvá-los para quê? E essa salvação requer um poder para realizar o quê na vida de vocês? Eu provocava-os com essas perguntas e às vezes eles se irritavam com elas, achando que era uma tentativa de provocar uma discussão teológica, etc. Mas o que eu tinha em mente era procurar despertar neles e procurar também compreender a realidade que os envolvia e despertar neles uma compreensão real desse Evangelho. Mas em algum momento você começa a perceber que na mentalidade de toda uma cultura que nós vivemos hoje, ele não é o poder de Deus para a salvação. Talvez para algumas realizações particulares, privadas, quem sabe uma experiência de cura, a abertura da porta para alguma coisa que queremos fazer ou realizar, mas não necessariamente esse poder para realizar em nós uma salvação que nos transforma e nos coloca dentro de uma outra perspectiva, onde passamos a viver dentro da realidade, uma realidade divina. Eu diria que 2 situações culturais ou 2 mudanças culturais grandes aconteceram nessas últimas décadas que, num certo sentido, enfraqueceram ou contribuíram para o enfraquecimento dessa compreensão. A primeira delas vem de um autor, um filósofo cristão escocês, de origem calvinista, faleceu em 1976, chamado John McMurray, e que foi um dos grandes escritores, um dos grandes pensadores que trabalhou esse conceito do significado da pessoa, fazendo toda uma crítica a essa bagagem filosófica que nós temos. E uma das razões pelas quais ele afirma a
crise da nossa identidade pessoal vem da tendência que acontece na sociedade que ele chama de elevar, ou, usando a expressão dele, da apoteose do Estado e o declínio da religião. Em algum momento, nessas últimas décadas, ou nos primeiros anos depois da Segunda Grande Guerra, ele percebe que há um crescimento, uma apoteose do Estado, uma apoteose da política, e começa um declínio da religião em termos de autoridade para a salvação. A expectativa das grandes mudanças, principalmente com as grandes ideologias globais nos anos 50, 60, 70, fez com que crescesse essa figura do Estado como a autoridade na salvação e um declínio da religião como o elemento central na experiência da salvação. Esperamos que ela venha de fora e venha do Estado. Essa foi uma preocupação que ele levantou, e uma preocupação que era comum, inclusive, no tempo de Jesus, porque a grande expectativa dos judeus no tempo de Jesus era a de um Messias que viria e que sentaria no trono de Davi em Jerusalém e governaria Israel, expulsando os seus inimigos, trazendo de volta a justiça, a paz, a liberdade e a salvação. E o que Jesus propôs não foi exatamente o que eles esperavam, o que certamente causou uma grande frustração, uma grande decepção, porque o reino que Jesus trouxe e apresentou era completamente diferente, completamente distinto, completamente o oposto de tudo aquilo que eles esperavam. Mas eu percebo que hoje nós também temos e desenvolvemos uma grande expectativa de salvação a partir dessas forças políticas. Uma segunda vem de um outro escritor, um professor de história, que também já faleceu em 94, Christopher Lasch, que escreveu como, acho que ninguém escreveu como ele, sobre a cultura do narcisismo. E ele disse o seguinte: o clima contemporâneo não é nem religioso, nem político, mas terapêutico. Ele escreveu na década de 70 um livro intitulado O Triunfo da Terapêutica. Foi um dos maiores estudiosos de Freud e de Jung e fez uma das análises mais críticas e sinceras, honestas do trabalho terapêutico. E ele reconhece que a visão terapêutica desbancou a religião. E hoje nós podemos perceber que sentir-se bem, ter saúde psíquica e emocional, uma boa autoestima, ser realizado pessoalmente, afetivamente, profissionalmente, tornou-se um substituto de salvação. Para muitas pessoas hoje, ser salvo é ter uma boa autoestima, estar de bem com a vida, ter um senso de realização pessoal e saúde emocional e mental. E ser salvo, o conceito de salvação para muitas pessoas vem de uma perspectiva assim bastante narcisista, bastante privada. Hoje, muitas pessoas com quem eu converso relatam que as suas grandes experiências de transformação pessoal são oriundas de consultórios terapêuticos e não do Evangelho de Jesus Cristo. É claro que aqui não vai nenhuma censura ou crítica aos profissionais da psicologia, nem mesmo à realidade política, e até o uso e a ação correta que devemos fazer dessas ferramentas, mas apenas para destacar que, diante dessas grandes mudanças ou desses movimentos, nós percebemos que hoje o poder do Evangelho foi transferido para outras forças que atuam na sociedade, inclusive da igreja. Alguns cristãos, eu tenho percebido que para eles ser salvo, para muitos deles ser salvo significa participar de uma boa comunidade cristã, que oferece uma boa música,
uma boa palavra que nos faz sentir bem, que nos coloca dentro de um ambiente, de um clima seguro, que nos realiza espiritualmente, pessoalmente, que promove bons relacionamentos. Então, o sentido da salvação acabou sendo alterado e acomodado a estas diferentes forças, a essas potências, a esses poderes que vão atuando dentro da nossa sociedade, e cada vez torna-se mais raro encontrar homens ou mulheres cuja vida foi profundamente, radicalmente afetada, transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo, criando toda uma nova cosmovisão, toda uma nova percepção da vida e da história, um caráter completamente transformado, ética, moral, em todos os sentidos. Então, o Evangelho que Paulo afirma, ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. E que esse Evangelho pode ser crido por todos os seres humanos, inclusive os de Roma, em todas as classes sociais. A fé que Paulo afirma é a fé no Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Ela vem através do anúncio desse Evangelho, dessa boa nova, que atua poderosamente no coração e na mente daquele que ouve e crê. O Evangelho é a proclamação de que o crucificado e ressurrecto Jesus é o Senhor e Rei de uma nova criação. E quando nós nos submetemos a essa nova realidade, toda a perspectiva muda, e muda radicalmente. A segunda declaração de Paulo é que a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. E é importante deixarmos isso claro, que a justiça de Deus não se revela por outras vias. Ela não se revela através de outras ferramentas, de outros recursos, de outras instituições, de outros projetos. Ela se revela na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Ela se revela naquilo que Jesus Cristo realizou de uma vez por todas na cruz do Calvário. O Evangelho torna possível o injusto tornar-se justo. A salvação é tornar a justiça de Deus possível através do Evangelho. Ele é o poder de Deus para que, através de todo aquele que crê nesse Evangelho, as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, sejam as boas obras vividas e experimentadas por todos aqueles que ouvem e dão o seu sim, creem, respondem com fé a esse Evangelho que é anunciado. É uma justiça colocada à disposição do injusto, de forma que ela transforma o coração, a vontade, os pensamentos e as ações dessa pessoa numa realidade completamente nova. Os cristãos do primeiro século entenderam isso, experimentaram isso, com toda a verdade, com toda a segurança, fizeram isso. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, é uma carta que me encanta. Paulo começa essa carta pintando um grande quadro dessa realidade. E ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aí ele segue. Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor, ele nos predestinou para a adoção de filhos e filhas, segundo o propósito de Deus revelado em Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, ele nos redimiu, ele nos salvou.
Ele nos reconciliou e revelou toda a vontade de Deus em Cristo Jesus. Fez convergir em Cristo Jesus todas as coisas, tanto do céu como sobre a terra. Nos deu o Espírito Santo como penhor da garantia da herança dessa propriedade de Deus até o resgate final dela. Veja que tudo que Paulo descreve nesse primeiro capítulo, os verbos estão no passado. Paulo tem um quadro muito claro diante dele daquilo que já foi feito, não daquilo que será feito. Para Paulo, as bênçãos de Deus não eram percebidas prospectivamente, mas retrospectivamente. Ele já nos abençoou, Ele já nos escolheu, Ele já nos predestinou, Ele já nos adotou, Ele já revelou sua vontade, Ele já nos deu seu Espírito Santo, tudo já foi feito. Não será feito, já aconteceu. Quando Paulo nos chama para viver essa nova realidade para dentro da qual esse evangelho, que é o poder de Deus, nos convida para viver dentro de uma nova realidade já inaugurada, já realizada em Cristo Jesus. Ele começa o capítulo 2 dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Como? Estávamos mortos quando nós andávamos segundo o curso deste mundo. Dizendo, olha, quando vocês andavam do jeito que todos os brasilienses andam, quando vocês andavam do jeito que todos os cariocas andam, que todos os paulistas andam, vocês estavam andando segundo o curso deste mundo, vocês estavam mortos. Vocês não tinham a menor noção de Deus, da vida, salvação, graça, bondade, perdão, amor, nada. Vocês estavam vivendo completamente alienados e alheios a tudo isso. Ele vai descrever isso no capítulo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou. Olha o verbo. Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza do seu poder, da sua graça, da sua bondade. Pela graça vocês são salvos. Isso não é fruto do esforço de vocês, é o Evangelho, é o poder de Deus. Para quê? Para vocês andarem nas obras, nas boas obras que Deus preparou de antemão para que vocês andassem nelas. Vocês são feitura de Cristo Jesus, o poema de Deus, para viverem e andarem nessas obras gloriosas. Paulo entendeu, muitos cristãos entenderam e entendem. Os cristãos do século XVI entenderam. Eles não ficavam esperando que os reis da Inglaterra, ou da Escócia, ou de outros lugares tomassem as iniciativas. Eles diziam que se houvesse um pobre na cidade, aquilo era uma vergonha para a igreja e uma desonra para Deus. Não estavam preocupados se o poder político ia resolver esse problema. Esse problema era basicamente deles. Calvino, que formou e inspirou toda essa geração de reformadores, ele disse assim: Deus imprimiu a sua imagem em nós e nos deu uma natureza comum que deveria nos incitar a prover um para o outro. O homem que deseja se isentar de prover para o seu próximo, veja o que ele diz, deveria se desfigurar e declarar que já não deseja ser um homem. Porque enquanto nós formos criaturas humanas, devemos contemplar como em um espelho nossa face nesses que são pobres, menosprezados, exauridos, que gemem sob os seus fardos. Se nos vem algum mouro ou bárbaro,
Posto que ele é um homem, ele traz um espelho no qual nós podemos contemplar que ele é nosso irmão e nosso próximo, porque não podemos abolir a ordem da natureza que Deus estabeleceu como inviolável. Gente, isso é o poder do Evangelho. Ele muda a perspectiva. Ele muda a mente, o coração, as ações, porque ele muda o caráter. Ele muda radicalmente tudo aquilo que somos. E a maneira como pensamos, a forma como agimos e concebemos. E eu queria ir caminhando assim para uma conclusão, que Paulo afirma que essa justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. E eu queria aqui tomar emprestado uma explicação dessa sentença de fé em fé do reverendo Campbell Morgan, George Campbell Morgan, que foi o antecessor de Martin Lloyd Jones, mais conhecido de muitos, em Westminster, e num sermão que ele pregou sobre esse texto, e há uns anos atrás eu estava lendo, me chamou muita atenção a maneira como ele interpretou essa afirmação de Paulo de fé em fé. Eu confesso que não sei se a interpretação dele do ponto de vista exegético seria mais apropriada, mas é uma explicação que nos ajuda a entender o poder do Evangelho. Por isso que eu gostaria de usá-la. E ele disse o seguinte, que para ele esse de fé em fé não se trata de uma fé progressiva, de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé. Não. Para ele, há no Evangelho uma justiça à disposição do pecador, que vem pela fé de Deus para a fé do homem. Ele diz que a primeira coisa importante é reconhecer a fé de Deus. Ele diz: Deus tem fé. Ele tem fé no seu Filho Jesus Cristo, que Ele enviou, e Ele tem fé em nós. Ele nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho. O princípio de tudo é que a fé que Deus revela através do seu Filho no homem produz uma resposta adequada do homem nessa fé que Deus tem em nós. Ele ilustra isso da seguinte forma, e aqui tem muitas pessoas que trabalham com programas sociais em regiões de grande risco, seja com crianças, seja com adultos. E todas essas pessoas que trabalham em regiões assim sabem que para um alcoólatra, para um morador de rua, dar algum passo em direção à aceitação daquilo que se oferece e propõe para ele, é muito importante que ele perceba o quanto você acredita nele. O quanto que você olha para ele e crê nele. Há uns anos atrás, teve um filme que foi premiado aí com o Oscar, esqueci o nome do filme, mas com aquela atriz Sandra Bullock, que é Sonho Possível, me parece, que é a história de uma família de classe média alta americana, e que ela encontra um rapaz negro na rua, e ela o traz para dentro de casa, e o filme mostra a relutância daquele rapaz em se entregar àquela família e se deixar ser transformado. Mas no momento em que ele percebeu que aquela família realmente acreditava nele, cria nele, tinha fé nele, ele se entregou. A fé daquelas pessoas nele
produziu uma resposta de fé dele àquelas pessoas. Morgan diz que é isso que acontece conosco. Deus crê em nós. Deus crê no ser humano. Não importa quão perverso possa parecer o ser humano. Não importa quão pecador ele possa se mostrar. Deus julgou digno de morrer por ele e de entregar e doar o seu filho por ele. Ele acreditou nisso apesar do pecado. Se o evangelho não opera, não é por falha do evangelho e nem porque o seu poder diminui. Se ele não opera é porque a nossa resposta a ele não é uma resposta adequada àquilo que Deus olha e vê em nós. Há uns anos atrás eu vi o testemunho de um grande amigo meu que, em anos passados, foi um traficante viciado, e ele, dando o seu testemunho, achei muito interessante quando ele, ao receber uma visita quando estava preso, e isso já há muitos anos atrás, há mais de 40 anos atrás, hoje ele já é um senhor, já com uma certa idade, mas ele disse assim: quando Deus me viu lá na cadeia, ele não viu aquele cara que estava lá de trás das grades, ele viu esse que vocês estão vendo aqui hoje. Esse foi o homem que Deus viu lá, e ele acreditou em mim, e ele me amou. E ele se entregou por mim. E quando eu criei nesse evangelho, ele mudou toda a minha vida, toda a minha história e todo o ambiente à minha volta. Sabe, meu querido irmão e irmã, é muito importante que você creia nisso. Não só do ponto de vista pessoal, mas do seu ministério, do seu trabalho. Crê que Deus acredita, Ele tem fé. Ele nos viu em nossa miséria, nos viu em nosso pecado. Ele vê muita gente com as quais nós trabalhamos na sua pior miséria e na sua pior condição, sejam pobres, sejam ricos. Ele vê e ele ama e ele crê. A justiça de Deus se revela nesse evangelho. Nesse Deus que olha para nós e crê em nós. E crê a tal ponto de dar a sua própria vida, de dar a vida do seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê possa então revelar, através desse evangelho, a justiça de Deus que transforma. Quando nós nos colocamos em sintonia com esse poder que opera através do evangelho, quando nós nos submetemos ao evangelho e ao Rei revelado nele, o poder do evangelho transforma todas as coisas, completamente tudo. Não só a pessoa, mas tudo à sua volta. E eu termino com uma pequena história. Em 1984, chega lá em Brasília um casal, Valteir Martins e a Silvana, com duas filhinhas novinhas, e nasce naquele ano o Moisés, o caçula deles, e fizeram o curso de Linguística e de Missiologia na Missão Além, que estava recém-inaugurada, começou em 82, substituindo o trabalho da Wycliffe aqui no Brasil durante muitos anos. E durante o curso eles decidiram que iriam trabalhar lá no alto do Rio Negro com uma comunidade chamada na época de Camã, ali do outro lado do rio, em São Gabriel da Cachoeira. Terminado o curso, eles foram para lá, toda a família, 3 crianças e o Valteir e a Silvana, com o propósito de traduzir a Bíblia para aquele povo, na época uma comunidade de 70 pessoas. Mas quando eles chegaram lá, ficaram assustados com a condição precária da vida daquele povo. Praticamente 100% dos adultos eram alcoólatras e viviam caídos nas ruas de São Gabriel
escorraçados, chutados como se fossem cães vadios. O índice de mortalidade infantil chegava perto dos 100%. Eu me lembro de uma carta que ele me mandou falando que era um índice de 90% de mortalidade infantil. Mais tarde ele descobriu que o nome Camã era um nome pejorativo, um apelido, porque eles eram considerados a escória de todo o tronco linguístico do Alto do Rio Negro, onde ninguém se relacionava com eles, ninguém casava com eles. Eles eram a escória de todas as comunidades indígenas. Esse nome era um nome que dava esse sentido para eles. E o Walter decidiu deixar a caneta, deixar o seu trabalho de linguista de lado e começou a trabalhar com um amor e com uma dedicação para com aquele povo que me impressionava todas as vezes. Ele se doou tudo o que ele tinha e tudo o que ele era, ele e a sua família, para aquela comunidade. Foi uma das expressões mais bonitas que eu vi em toda a minha vida, um amor natural, simples. Ele, uma pessoa simples, de origem muito simples, que chegou lá em Brasília com um 2º grau mal cursado. Hoje ele é um dos doutores em linguística mais respeitados no mundo, professor da Universidade de Manaus. Mas ele ficou ali naquela comunidade muitos anos. E depois dele, a Neide foi para lá e outras pessoas foram. Hoje, passados esses 30 e poucos anos, aquela comunidade é uma comunidade completamente, toda ela, transformada pelo poder desse Evangelho. Ninguém nunca foi para lá para investir naquela comunidade. Eles foram percebendo a maneira como foram amados. Eu confesso para vocês que durante um tempo eu até me esqueci desse projeto lá. Pensei que não tinha dado em nada. Mas ultimamente começamos a receber as cartas. E uma última delas, a pessoa que está lá agora, ela diz assim: como não louvar ao Senhor por todos esses anos assistindo milagres acontecer na vida de um povo? Hoje eles recuperaram o seu nome original, que são os Dao. Não são mais os Camãs. De um povo que vivia na miséria em todos os sentidos. Estando com eles também temos sido muito abençoados. Hoje os Dao são um povo amado, querido, ajudam e recebem ajuda de muitos lugares. Temos 12 alunos Dao jovens que estão estudando em escolas da cidade. Estão hoje inseridos num contexto sociocultural local sem discriminação. Também tem um relacionamento bom com as igrejas evangélicas locais. Outro dia tivemos um encontro de jovens numa outra comunidade e os Dao tiveram um papel especial. Eles dirigiram um culto do dia. Numa conferência entre os Baré, Baniwa e Curipaco e outras comunidades, uma das nossas moças foi convidada para cuidar do culto infantil, ensinar as crianças dos outros grupos indígenas. E ela diz aqui: vocês sabem o que isso significa? Uma comunidade que há 30 anos atrás era 100% de alcoólatras, hoje cuidando das crianças de outras aldeias. Os jovens tocaram. Todos os anos temos tido na comunidade torneio de futebol. Várias comunidades são convidadas e são os Dao que organizam tudo, a comida, a hospedagem e as atividades esportivas. Aproveitamos esse tempo para evangelizar os nossos amigos, que são muitos diferentes e de outras etnias, e o melhor é que tudo é feito sem cachaça e mesmo num torneio de futebol, isso não acontece lá. Vê-los inseridos nesse contexto nos deixa muito felizes. Não estão mais à margem da sociedade indígena local. E agora são os Yanomamis. Muitos têm vindo aqui na nossa casa, andando pelas ruas pedindo ajuda e até convites para visitá-los. Os Dao têm visto Yanomamis aqui em casa. Eles se encontram.
e convidaram os Yanomamis para irem para o outro lado do rio com eles. Ela diz isso porque no passado os Yanomamis eram reconhecidos como muito violentos e todo mundo fugia deles. E hoje isso não acontece. E ela diz assim: é verdade, quem diz que o Evangelho de Jesus Cristo faz um estrago, entre aspas, onde chega. Hoje tem 2 que fizeram o seminário indígena e que cuidam da comunidade. A língua está sendo, o Novo Testamento está terminando a sua tradução para a língua Dao. Eles estão sendo realfabetizados na sua própria língua. Quando o Valteir chegou lá, eles não tinham artesanato e tinham perdido toda a sua cultura, porque esqueceram. Para eles era uma vergonha serem identificados como Dao. Hoje eles estão recuperando a sua cultura, o seu artesanato, e estão trabalhando, e estão produzindo, vendendo e fazendo disso o seu ganha-pão. Eles estão estudando hoje. Estão muito mais identificados com a sua cultura e com a sua língua que eles abominavam, porque aquilo era um sinal de desrespeito, de fraqueza, de diminuição da sua estima. Hoje eles têm uma boa estima, eles têm uma boa consciência de quem eles são, vivem sem a bebida. Praticamente 100% da comunidade, quase 100% da comunidade, foi alcançada por esse Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. E a justiça de Deus se revelou através do Evangelho, de fé em fé. O dia que essa comunidade entendeu que Deus acreditava neles, que Deus cria neles, que Deus tinha fé neles, eles deram o seu sim para o Evangelho. E o Evangelho mudou. Ele muda. Não me envergonho do Evangelho. Ele, e somente Ele, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa quem. Porque a justiça de Deus se revela somente e exclusivamente através do Evangelho. De forma que o justo viverá pela fé. A grande esperança que essa nação tem é de um povo que crê nesse Evangelho, que crê que Ele é o poder de Deus e que Ele salva. Pai bendito, nós te agradecemos por esse Evangelho que um dia nos alcançou. Reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes temos crido mais noutras forças, noutros poderes, fracos, frágeis, impotentes, mas temos crido mais neles do que no poder das boas novas de Jesus Cristo. A nossa oração nessa noite é que o Senhor permita que a tua igreja, por esse país afora, entenda esse Evangelho. E seja, ó Deus, envolvida por ele. Que ele seja proclamado, que ele seja afirmado, anunciado, com toda clareza, de forma, ó Deus, que homens e mulheres possam crer nele, e em crendo nele, possam experimentar e viver a justiça revelada no Evangelho. E assim, ó Deus, que essa nação possa experimentar uma grande e profunda transformação e que esse povo possa viver a justiça do Evangelho nessa nação. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.